Existem determinados momentos na vida que enquanto ou quando você não estiver entendendo o agir e o trabalhar de Deus, descanse, pare. Eu me lembro agora que a Bíblia diz que quando José contou o seu sonho para o seu pai, ele foi repreendido. Mas a Bíblia diz que logo depois Jacó guardou aquilo em seu coração, porque sem entender naquele momento o que Deus queria fazer com o seu filho José, ele preferiu confiar e aguardar para um determinado tempo onde tudo poderia ser esclarecido e ele entenderia perfeitamente o significado do seu sonho, como assim foi. Lá em João, no capítulo 13, versículo 7, o apóstolo João ele diz que Jesus disse a Pedro quando se negava a querer que lavasse os seus pés: o que eu faço para você hoje, você não vai entender agora, mas depois sim. Então, quando você não estiver entendendo nenhuma determinada situação que foge à normalidade daquilo que é normal para você, você descansa. Eu me lembro que tinha um filme de Bruce Lee que eu tinha assistido, e nesse filme ele estava tipo lutando com um inimigo, e enquanto ele podia lutar com aquele inimigo, ele lutava. Só que houve um momento em que ficou parecendo que ele estava lutando com um inimigo oculto, que ele não sabia quem é. Prontamente, ele para diante daquele ambiente e se senta para aguardar o que via acontecer. E na vida mais ou menos tem que ser assim. Tem pessoas que às vezes vai pegar um ônibus, pede parada, e o motorista para lá na frente, em vez de entender aquilo como muitas vezes um livramento de Deus, de roubo, de acidente, prefere ficar dizendo palavrões ou murmurando contra aquela situação. Quando às vezes estou perto, eu digo: olha, pode ter sido um livramento de Deus para a sua vida. Então não murmure, não diga palavrões, porque palavrões atraem demônio. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é sempre boa, agradável e perfeita na sua partezinha final. Então confie no Senhor, porque tem muitas coisas que Deus permite na nossa vida que é para nos dar livramento. E a gente precisa estar sensível à voz do Espírito e aquilo que Deus quer fazer conosco. Que mesmo sem entender, pare, não murmure. Se o seu dia não está sendo perfeito, descanse no Senhor. Eu tenho certeza que ele não vai terminar da forma que começou. Se sua vida não está seguindo o curso da normalidade daquilo que você espera, descanse no Senhor. Não existe noite que dura para sempre. Não existe tempestade que seja infinita. Até o deserto, ele tem o seu fim. Então descanse no Senhor. Por que eu digo isso? Em determinado dia, minha esposa passou o dia trabalhando, fazendo a higienização da nossa casa. Era um dia de domingo. Nesse dia eu ia sair para trabalhar, tardezinha, 5 horas da tarde. E antes de sair, eu coloquei um antisséptico nos meus pés, coloquei na meia e coloquei no braço de um sofá preto que nós tínhamos no terraço. Não tinha visto que deixei, por causa da meia, o braço do sofá sujo daquele talco. E fui trabalhar tranquilamente, passando por uma localidade chamada PS5, quando o telefone toca era minha esposa. Invocada não, se amostrando. Muito chateada e disse: bonito, você viu que eu passei o dia trabalhando e você pega e deixa o sofá, o braço do sofá sujo. E eu fiquei sem ação, sem resposta, porque errado eu ia dizer o quê? Só tinha que ouvir mesmo, mas fiquei chateado. E eu disse: meu Deus, depois que ela terminou a ligação, ela poderia ter pelo menos esperado eu chegar em casa e depois me dar a bronca que eu precisava. Mas no mesmo tempo eu disse: mas isso pode ter sido um livramento de Deus. Eu trabalho numa cidade chamada Camaragibe, passando de frente a um parque, que é uma praça, um lugar de atividade física. De frente a ele tinha um açaí que estava em construção, tinha uma parada de ônibus, mais à frente um colégio chamado Angro e mais à frente um posto chamado Shell, né? E quando eu passei de frente a esse posto Shell, tinha passado por esses locais que acabei de citar,
eu disse para o vigia que estava fechando o posto: Jesus Cristo te ama muito. E ele, assustado, disse: mas rapaz, uma senhora acabou de ser assaltada aí. Levaram o celular dela e R$ 15. E eu disse: meu Deus, o tempo que ele tinha me dito foi justamente o tempo que eu parei e atendi a ligação da minha esposa. Não era o desejo de Deus que aquela senhora que tivesse ali fosse assaltada, mas eu entendo perfeitamente que qualquer um, inclusive eu, que passasse por ali naquele momento, seria assaltado. E eu entendi que foi um tremendo livramento que Deus deu, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas entendo que quando nós estamos em sintonia com Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e o livra. Então, que Deus, ele que é misericordioso conosco, ele sempre quer o melhor para os seus filhos. Repito, não era o desejo de Deus que aquela senhora fosse assaltada. Mas naquele momento, quem se fazia presente naquele local era ela. E eu só fui livrado, porque atendi a ligação da minha esposa. Outros e outros acontecimentos que aconteceram, houve um retardamento, houve por exemplo, uma mudança de parada, houve uma mudança daquilo que era normal para mim, e eu descansar no Senhor, e depois saber que era livramento de Deus. Então, o desejo meu é que Deus te abençoe, é que você aprenda a descansar em Deus quando as coisas elas não estão na normalidade do curso que você espera. Mas creia que Deus ele tem sempre o melhor para você e que o que Deus puder fazer para te livrar do mal, Ele vai fazer, porque o Senhor te ama muito e você é muito especial para Ele. Eu não poderia dizer ou terminar esse vídeo sem dizer o quanto você é importante para Deus. Você é tão importante para Deus que você custou a vida do filho dele. Eu sempre digo que Deus jamais daria a vida do filho dele por alguém que não valesse a pena. Então nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe.